Olá, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Deus da compaixão, o Deus que está junto de nós, conhece as nossas dores, conhece o nosso sofrimento e está pronto para agir a fim de transformar a nossa história, o Deus da compaixão. Pois é, quando fala Deus da compaixão, eu já imagino você pensando aí, poxa, qual vai ser o texto no Novo Testamento que veremos hoje? É muito normal nós pensarmos assim, né, de termos um Deus da compaixão no Novo Testamento e um Deus bem bravo e alguns até falam sanguinário no Antigo Testamento. Mas como alguém nessa semana conversando comigo disse, não, Deus é o mesmo sempre, mas é interessante que no Antigo Testamento ele não parece ser tão compassivo e tão bondoso e perdoador como a gente vê no Novo Testamento. E isso é verdade se você não conhece a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você observa desde o início do primeiro livro da Bíblia, um Deus de compaixão, um Deus que compreende o ser humano e um Deus que perdoa o ser humano, e um Deus pronto para atender o clamor do ser humano. Um texto no Antigo Testamento que nos mostra isso também, não só no início do cânon, não só no início do Antigo Testamento, mas é um texto bem mais para frente, é um texto que mostra que Deus está atento às orações e à busca que se faz pela face dele, não só por parte do seu povo, mas de outras pessoas também, de pessoas que não estão diariamente com ele, pessoas que não têm o costume de se reunir em nome dele, pessoas que não têm o costume de ler a palavra de Deus, pessoas que não têm o costume de louvar a Deus com músicas e falar de Jesus e amar a Cristo, pessoas que não estão ligadas a Deus dessa forma, mas quando buscam a Deus, Deus os ouve. Nós temos aqui em Jonas, capítulo 3, um relato muito interessante. É um capítulo curto, eu lerei somente a segunda parte do capítulo, a partir do versículo 5. Mas nos primeiros versículos desse capítulo, nós temos um anúncio de destruição para a cidade de Nínive. Nínive era um povo marcado por muita idolatria, acreditava em vários outros deuses, menos no Deus que se revela em Jesus Cristo, menos no Deus que revelou a sua vontade através de Moisés, menos no Deus que chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, o Deus que se revela na Bíblia. A Nínive não acreditava nesse Deus, Nínive servia a outros deuses, e de repente Deus envia um profeta, Jonas, para anunciar para Nínive, olha, vocês têm uma vida muito má, vocês praticam muitas coisas más e por isso eu vou destruir vocês. Veja o que acontece quando eles ouvem essa mensagem. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, eles acreditaram que Deus estava bravo com eles, eles acreditaram que Deus iria destruí-los, então proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Sabe o que aconteceu? Vejam os últimos versículos deste capítulo. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho,
e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Como a gente depois pode ler em Jonas capítulo 4, esse é o Deus da compaixão. Pois é, notaram? A Nínive não pertencia ao chamado povo de Deus. Nínive não caminhava com Deus. Mas mesmo assim Deus tem mensagem para Nínive. Porque Deus é o Senhor de toda a terra. Ele governa sobre tudo e sobre todos porque é o Criador de todas as coisas, porque é também aquele que preservou todas as coisas no dilúvio, e assim as Escrituras vão mostrando para nós que ele tem autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. E no momento certo, quando ele deseja e ele observa que é a hora, ele executa juízos na história. E ele proclama esses juízos. O que acontece é que às vezes as pessoas se arrependem e Deus, então, segura o juízo. Porque ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações. Nossas, que invocamos o nome de Jesus, e de todos os seres humanos, porque todos são resultado da criação de Deus. Ele conhece cada um de nós. Vocês notaram o que o rei de Nínive falou? Vamos nos arrepender, vamos jejuar, vamos mostrar fisicamente que nós estamos quebrantados. Quem sabe Deus vai nos perdoar, quem sabe Ele mude os seus planos para conosco. E nota que interessante essa expressão do rei. Cada um deve se converter do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Algumas pessoas ficam pensando se, por exemplo, essa pandemia tem a ver com algum tipo de juízo de Deus. Na minha opinião, sincera, eu não sei. Eu não tive ainda um momento tranquilo e claro da parte de Deus dizendo que a pandemia é um juízo divino. É uma consequência do nosso pecado lá do início. Isso é verdade. As doenças entraram por causa da queda de Adão e Eva. Então, todos os tipos de doença. Esse sofrimento mundial, e que agora vai ficando cada vez mais grave no nosso país, tem como consequências, sim, o pecado, porque note que não é só a enfermidade que vem lá dos nossos primeiros pais. Também a oportunidade do lucro com o sofrimento do outro, ao invés de darmos vazão à oportunidade da união e da compreensão, do lutarmos juntos. Você vê mais pessoas querendo tirar vantagens desse momento, pessoas às vezes que deveriam estar trabalhando junto para que esse momento fosse vencido por nós. Há outras maldades e outras violências em crescimento. O fato das pessoas terem que ficar mais tempo em casa, o fato das pessoas, de um bom número de pessoas, não estar se ocupando com o que fazia normalmente, tem aumentado a violência doméstica, tem aumentado a violência na sociedade. Há clamores grandes no mundo quanto à questão do racismo, como se fosse uma coisa que já deveria ter sido terminada entre nós, mas mostra que a maldade, a desunião, o tratamento diferente por causa de raça, de classe social, de opções políticas, esse tratamento diferenciado está dentro da maldade humana, ao invés da compreensão de termos adversários com quem nós podemos até nos unir por boas causas, nós enxergamos no outro inimigos. Isso vem da maldade e da violência que habita no coração humano. Mas o rei disse, se nós nos humilharmos e nos convertermos, quem sabe Deus não vai nos ouvir. E o que aconteceu? Deus ouviu. O meu convite para você e para mim é que nós exercitamos essa busca por Deus, seja através do jejum, seja através da oração, seja através de atos que revelem realmente a nossa conversão,
o nosso arrependimento pela violência e maldade que cada um de nós tem. Uns mais, outros menos, mas mesmo aqueles que têm em menor quantidade, têm, e isso faz mal. Faz mal para a sociedade, faz mal para nós mesmos, faz mal no nosso relacionamento com Deus. Vai dar certo se você e eu e outros começarem a se arrepender, a confessar a maldade e a violência? Bom, o texto diz que dá certo. Se deu certo com um povo que nem buscava a Deus, imagina com aqueles que têm invocado o nome de Jesus. É óbvio, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. É o Deus da compaixão, pronto para ouvir o seu povo, pronto para consolar o seu povo, pronto para perdoar o seu povo, que com humildade se apresenta diante dele, arrependido da sua maldade e da sua violência. Que o Senhor tenha compaixão de nós, que Ele abençoe você e sua família. Paz para todos vocês em Cristo Jesus.